Saudações, magos e feiticeiros do reino de Clover! Tudo bom com vocês, pessoal? Eu espero que seja tudo muito bem. E hoje nós vamos falar sobre Black Clover mais uma vez. Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre Black Clover, mais especificamente sobre os 70 primeiros episódios e o porquê vocês deveriam dar uma chance a Black Clover. E agora cheguei no episódio de número 100. E dentro desses 100 episódios eu já consegui escolher o meu personagem favorito. Yami Sukehiro, acredito que este, o capitão dos Touros Negros, seja o personagem favorito não só meu, mas de muitos outros fãs do anime. E como eu gostei muito da obra, como eu estou muito apaixonado por Black Clover, eu quero trazer vídeos falando sobre os personagens. Eu sei que já se passou o tempo que o anime estava sendo lançado, mas nunca é tarde pra gente falar sobre anime bom, nunca é tarde pra gente falar sobre personagens bons. E hoje sim, vamos falar aqui sobre o Capitão dos Touros Negros. Para início de conversa, é bom a gente já deixar bem claro que o Yami é um gaijin nas terras de Clover. O Yami é um cara que nasceu fora do reino de Clover, ele é um forasteiro. Yami Sukehiro nasceu nas terras de Ino, um país do Oriente, lá do mundo de Black Clover. Então o Yami particularmente nasceu ali na região do Oriente. Então ele seria um japonês em terras, por exemplo, americanas. É mais ou menos por aí a ideia, e ele sofre muito com isso, mesmo sendo um cara extremamente poderoso. O Yami sofre muito por ter nascido em terras longe do reino de Clover. E é legal a gente notar isso e prestar bastante atenção nesse detalhe, porque no começo da animação a gente não se toca muito nisso, nos porquês de o Yami ser tão emblemático e o porquê do esquadrão dele ser o pior esquadrão do reino de Clover. Mas, no decorrer desses 100 episódios, as explicações vão surgindo e a gente vai entendendo os motivos reais de Yami Sukehiro. Então hoje eu vou conversar sobre ele, vou falar bem sobre ele aqui, vou detalhar bastante o personagem e o porquê que eu gosto muito dele. E, cara, se com este vídeo aqui vocês não se empolgarem para assistir, pelo menos dar uma oportunidade para Black Clover, eu tenho certeza que vocês não vão dar oportunidade para mais nenhum anime, porque esse personagem é animal. O Capitão Yami é um cara das terras de Ino, como eu já falei para vocês. Ele é o primeiro capitão dos Touros Negros, mas antes de pertencer aos Touros Negros, ele participou de um esquadrão chamado Cervo Cinzento, o qual esse esquadrão tinha como capitão ninguém mais, ninguém menos que Julius Nova Cronos, que para você que está por fora, Julius é simplesmente o atual Rei Mago, o homem mais poderoso do reino de Clover. E aí você já imagina, né? Como esse cara foi benevolente, como esse cara foi bondoso em dar essa oportunidade ao estrangeiro, coisa que ninguém fazia e ele era sempre muito zoado, muito humilhado por causa disso. O Yami sempre teve um corpo extremamente forte, ele sempre foi um cara grande, musculoso, e eu acredito que ele seja o cara mais musculoso do anime de Black Clover. E é muito legal a gente ver isso, porque quando o Yami se juntou aos Cavaleiros Reais, o Cervo Ciano, que é um outro esquadrão, era chamado de Cervo Cinzento. E aos poucos, o Julius foi trazendo capitães fortes e fazendo novos esquadrões para o reino de Clover. Nós vimos a criação do Esquadrão Alvorecer Dourado, que é o maior e o melhor esquadrão do reino de Clover, e vimos também a criação do Esquadrão dos Touros Negros, que é o pior e o menor esquadrão do reino de Clover. Muito legal a gente ver isso, e a gente também vai entendendo um pouquinho da rivalidade entre o Capitão Vengeance e o Capitão Yami Sukehiro. Muito legal a gente ver isso. E eu quero falar sobre isso nesse vídeo. Então, sem mais enrolações, né, sem perder muito tempo, velho, se essa é a primeira vez que você está chegando aqui no canal e ainda não me conhece, eu sou o Antônio, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, esse aqui é o Martelo de Guerra, e aqui eu sempre falo sobre filmes, séries, animes, tudo aquilo que eu estou assistindo e acho interessante trazer aqui para comentar com vocês. Então, velho, não perde tempo, deixa o seu like e se inscreve porque isso é muito importante e me motiva, é claro, a continuar produzindo conteúdos aqui para o YouTube. Já que nós estamos falando sobre o Yami, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre a sua personalidade. O Capitão Yami possui um lado muito, digamos assim, pavio curto. O cara perde a linha com muita facilidade, ele fica muito nervoso e isso que torna ele muito único, porque ele é um cara curto, grosso e direto, ele não tem muito esse negócio de estar enrolando, ele é sempre muito direto com as suas palavras, além de ser um cara muito, mas muito assustador quando quer ser. Eu acho que o único momento que ele não foi assustador, ele não é assustador, é quando ele realmente está no banheiro fazendo suas necessidades, que é um momento cômico. Mas sempre que alguém atrapalha ele, meu amigo, aí você vê ele, o cão em forma de humano, porque o Yami se transforma completamente e a feição dele muda, que é muito legal, aquele ar de monstro, aquele ar de realmente
um monstro na tela, um demônio na tela, porque quando o cara se irrita, meus amigos, é melhor sair da frente, porque nem o protagonista do anime pode com ele. Como capitão, ele é um cara que confia extremamente no seu esquadrão. É muito engraçado porque no momento que os Touros Negros foram criados, ele quis fazer um esquadrão que fosse a casa para aqueles que se sentem rejeitados. E é legal a gente ver isso, porque ele sofreu isso na pele. O Yami é filho de pescadores e acabou se perdendo durante uma pescaria. Durante o seu trajeto, ali perdido, vagando, ele acabou chegando ao reino de Clover, onde encontrou o Julius. E cara, é legal a gente perceber porque no reino de Clover o preconceito é algo muito forte. No anime o preconceito é muito forte. A gente vê a todo momento a luta entre os plebeus e os nobres rejeitando literalmente a presença dos plebeus. E a gente vê que o cara que chegou de fora consegue ser rejeitado tanto por nobres quanto por plebeus, pelo simples fato dele ser de fora. Não existe tolerância no reino de Clover. Aos poucos isso vai mudando, a gente vai vendo que isso vai mudando, mas quando o Yami chegou a parada era muito séria e cara, era um gaijin nas terras de Clover. E para completar, a magia do Yami ainda é uma coisa completamente fora do normal, porque o Yami possui a magia negra, a magia das trevas, as trevas que ofuscam, que acabam com a luz, é a magia que ele possui. E aí você imagina, o cara de fora chega no seu reino, não tem família, não tem nome, não tem nada e possui uma magia das trevas, com certeza a galera iria virar as costas para ele, e foi justamente isso que aconteceu. E tendo essa experiência já na sua vida, o Yami criou um esquadrão onde todos aqueles que fossem rejeitados, onde todos aqueles que a sociedade julgasse como inadequados para ser um cavaleiro, teriam um lugar. E é interessante porque o Yami não costuma fazer elogios aos seus soldados, aos seus membros de equipe. O Yami nunca elogia, é muito raro ele fazer um elogio a eles, mas o Yami possui uma coisa que os outros capitães não possuem, a extrema confiança na sua equipe. O Yami, ele acredita firmemente que cada momento, cada dia, cada situação, cada cenário é o momento ideal para você superar os seus limites. O Yami sempre diz, supere seus limites, aqui e agora. E essa motivação faz com que todos aqueles antes rejeitados e tratados como marginais tornem-se mais unidos, tornem-se pessoas melhores e acabam então confiando no Yami cegamente, assim como ele confia no seu esquadrão. Pode não parecer, porque o Yami tem aquele jeito meio desleixado, meio de vagabundo, meio surrado e tudo, mas o Yami é um cara extremamente de princípios. Quando ele diz que vai fazer alguma coisa, ele realmente faz. Ele mantém sua palavra acima de tudo e confia extremamente no seu pelotão, fazendo assim com que os Touros Negros, no decorrer desses 100 episódios, evoluíssem muito, subindo até na tabela de ranking dos melhores magos do reino de Clover. E é muito legal a gente ver essa construção, a forma com que isso foi feito, de forma assim tão natural, que uma coisa simples como um ranking de missões, aprovações, estrelas, vão subindo, vão evoluindo e você vai vendo isso de forma gradual que acaba que se torna uma surpresa quando você chega no ponto final que você faz. Velho, realmente os Touros Negros evoluíram. Muito lógico por causa do Asta que chegou e trouxe toda aquela questão do protagonismo, da amizade, do companheirismo, mas sem a estrutura, sem a base do Yami, isso não seria possível. O Yami é de fato a liga do anime. Ele faz esse elo de ligação, ele é o cara que faz a engrenagem funcionar. E eu garanto pra vocês que se tivesse um anime apenas pro Yami, seria algo muito bom. Um spin-off contando a história dele seria algo fantástico, porque o Yami é o tipo de cara largado que fuma seu cigarro, mas que carrega consigo uma katana capaz de cortar qualquer coisa. Ele empunha aquela sua katana, banha ela na sua magia negra e aí, meus amigos, sai da frente porque o Yami chegou. Na época que ele ganhou seu Grimório, inclusive, ele acabou sendo chamado de Deus da Destruição, apesar de ser um cara extremamente tranquilo na dele. É porque o Yami, velho, quando ele perde a linha, e pra ele perder a linha é uma coisa muito fácil de se acontecer, o bicho fica extremamente assustador. E quando ele parte pro confronto, ele não quer saber o que tá ali. Ele vai para destruir tudo e acaba às vezes destruindo mais que o necessário. E essa é uma característica que o seu esquadrão meio que herdou dele, porque quando os Touros Negros vão para as missões, eles são conhecidos por destruir tudo aquilo que eles encontram pela frente. Um confronto contra os Touros Negros é um absurdo. A gente tira pela base, porque, velho, todo momento, toda situação, toda vez que passa a base, eles estão entrando em conflito contra eles mesmos e alguma coisa acaba destruída. E aí, para alguém que está pagando por um serviço deles, chega aí eles destruírem mais que os próprios bandidos, é um pouco complicado. E aí, por isso que os Touros Negros possuem estrelas douradas negativas no ranking.
É tipo a pontuação, né? Cada missão você vai ganhando uma estrela e assim você, no final do ciclo deles lá, eles acabam tendo ali um festival e esse festival eles elegem ali quem foram os melhores no ranking de cumprimento de missões. E os touros negros sempre ficaram devendo até chegar aqui no ponto de um festival onde os touros negros passaram a ser, aí vem um spoiler grande, então desculpe aí se você ainda não chegou nessa parte, mas os touros negros passam a ser o segundo melhor pelotão do reino de Clover. Cara, já parou pra pensar nisso? Os caras eram os piores no início do ano. Um ano depois, os caras estão lá como o segundo melhor. É um avanço gigantesco. Lógico que o Asta teve muito impacto nisso, mas o Yami também seguiu firme e se mostrou um excelente capitão, porque a gente vê que, mesmo ele sendo um cara mais discreto, ele se importa muito, e a gente vê isso durante as batalhas, porque, velho, ele mata e morre pelos seus cavaleiros mágicos. E é legal porque o anime vai mostrando pra gente como o Yami encontrou algumas das pessoas que fazem parte do seu pelotão, como por exemplo a Vanessa. Em uma das missões dele ele acabou chegando na Floresta das Bruxas, fez a maior baderna por lá e acabou conseguindo salvar a Vanessa, mesmo que de forma não direta, mesmo sem intenção nenhuma, ele acabou salvando a Vanessa com um simples diálogo lá com ela, falando pra ela que, velho, de que adianta um pássaro ter asas se não pode voar? E aí ela sacou a mensagem e conseguiu escapar e foi muito legal, e ele então deu vaga a ela ao esquadrão dos touros negros. Mais pra frente, inclusive, o Yami encontrou uma garota que estava passando por apuros e ele a salvou também, que é a Charlotte Rosalie, que futuramente tornou-se a capitã das Rosas Azuis, o Esquadrão das Rosas Azuis, é uma coisa assim, mas é quase isso. E aí ele salva ela e ela se apaixona por ele e você vê que o cara é como um imã, ele sai atraindo todos por onde passa. E esse tipo de personagem é o tipo de personagem que faz um anime fluir, que faz um anime funcionar. Você sempre espera algo dele, você sempre fica animado com as aparições dele e isso faz com que ele se torne um cara muito importante dentro da trama de Black Clover. O Yami possui a magia da escuridão que é canalizada na sua espada. Ele também tem a capacidade de absorver outras formas de magia, consegue reforçar o seu corpo, o cara já é musculoso e grandão. E ele consegue usar a sua magia para se tornar ainda mais forte e atacar com muito mais precisão os seus adversários. É dito no anime que a força do Yami chega a se comparar com a do Rei Mago, com a dos elfos, com a de seres extremamente poderosos. Então eu digo a vocês, meus amigos, é muito difícil ter alguém no anime que possa vencer o Yami Sukehiro, pelo menos até o episódio 100. É muito difícil ter alguém que possa vencê-lo. E aí, velho, um outro poder que ele tem é o Ki. Ele sabe usar isso muito bem ao seu favor e usa o Ki para derrotar os seus inimigos, uma coisa que ninguém espera e inclusive ele ensina isso ao Asta. Ah, cara, como eu gosto de falar assim, bom, eu acho que é melhor parar por aqui, porque senão eu vou continuar e vou expandir mais e mais, então é bom a gente encerrar por aqui, porque senão, velho, eu me empolgo e vou falar muito mais aqui sobre esse personagem que eu gostei tanto, que definitivamente é o meu favorito em Black Clover. Então, eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo.